Olá, amigos do Pod Castelo, Fala na Medida. Muito bom estar aqui com vocês. E depois de 2 semanas, né, Fernando? Que aconteceram muitas coisas e a gente está muito feliz com o que aconteceu nessas 2 semanas. Eu até anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, nós abrimos um Instagram 3 dias depois do primeiro episódio. Hoje, a gente está com 125 seguidores, que eu acho que é muito legal. Além do que, nós tivemos mais de 4 mil contas alcançadas, mais de 500 interações com nossa conta. 45% dos nossos seguidores são de Cascais e quase 10% é de Lisboa. Então, a gente está tendo uma aceitação muito grande. Outra coisa que a gente tem que destacar é que nós estamos com a agenda já bem cheia, né, Fernanda? Já 2 meses de agenda cheia já aí, bastante convidado interessante, então não deixa de, né, ficar de olho aí no nosso pod.fala na medida, não deixa de seguir no Instagram e não deixa de também seguir a gente no YouTube, que vão estar todas as gravações lá, né? Exatamente. O YouTube é o nosso canal das grandes transmissões. E o Instagram é a nossa comunicação interativa, dia a dia, né, com vocês. Nós também tivemos um grande impacto nas nossas páginas, né? Fala Castelo, conheci muito mais gente, está entrando mais gente. E eu acredito que vocês também tiveram um bom impacto. Foi isso? Foi. Na medida teve sim também um aumento aí de pessoas curtindo, contatos de até futuros entrevistados aí que acharam o programa muito bacana. A gente ficou muito feliz aí, né, com esses contatos todos. A agenda já está assim formatada, a gente já está, né, colocando o resto do ano e o objetivo vai ser fazer programa com pessoas que a gente vai compartilhar, pessoas locais, criar esse elo, sim o Fala na medida, e a gente não pode esquecer que são realmente essas figuras maravilhosas que a gente vai conversar. E tem mais um detalhe que vocês já devem estar observando, que nós estamos com uma certa estrutura nova, né? Ou seja, do programa 1 para o programa 2, a gente conseguiu dar um pulo, e esse pulo a gente tem que agradecer muito ao meu amigo Reginaldo Sevilha de Carvalho, que é um dos responsáveis técnicos pelo estúdio do Centro Universitário Inter, né, em Curitiba, que nos deu um apoio muito grande para que a gente estivesse funcionando nesse padrão, que é o padrão, né, top de podcast. Então, muito obrigado aí ao Reginaldo. Tem mais um agradecimento aqui, que é um agradecimento de gratidão com o Heraldo, que participou do nosso primeiro podcast e está sempre acompanhando a gente, sempre dando uma força, a esposa dele também. Então, Heraldo, do P2G Adventure, confiram lá no Instagram, P2G, vejam lá as aventuras dos nossos amigos, né? Vale a pena. Vale a pena. E lembrando que no final do programa hoje nós vamos ter um sorteio de um livro entre os seguidores da nossa página do Instagram. Então, Fizemos um super, né, uma invitação essa semana na página, e aqueles que se inscreveram até a gente chegar ao seguidor 101, foi isso? Vão estar participando aí do nosso sorteio, então aguarde no final desse episódio. Vai ter um sorteio altamente tecnológico, vocês vão ver. Muito bom. E hoje, o que a gente vai falar aqui no Na Medida? Olha, hoje, na verdade, o grande assunto do Na Medida é o Na Medida. Não. Na medida não, eu acho assim, não é só o Na Medida, quem está por trás desse projeto Na Medida, o Pod, né, Castelo, a gente tem bastante para falar aí hoje, se apresentar, né? Fazemos parte também desse cenário. Olha, esse foi um dos modos. A gente pensou, não, porque nós já estamos com a escala, vai entrar um monte de entrevistado. E a gente falou, mas peraí, eu acho que nós chegamos à conclusão de que a gente devia fazer esse segundo episódio com um pouco mais de familiaridade nossa para com vocês. E aí nada melhor do que chamar, né, o próprio, né, Vá na Medida, para começar a nossa conversa. E é isso que a gente fez. E nosso papo hoje vai ser com os empreendedores do Fala na Medida. Como eu coloquei, um bar icônico e diferenciado em Cascais, que tem que conhecer, porque você não vai achar nada parecido por aqui. Tá? Então, Na Medida,
que fica na Rua Freitas. Que é Rua Freitas Reis, 24E, Cascais. Estamos no centro, né? 2 ruas ali para baixo, né, daquele movimento todo. A gente está no centro, numa rua tranquila, fácil de estacionar, com um ambiente bem confortável aqui fora na nossa esplanada. E 8 cervejas para você escolher lá para poder tirar. Aqui você manda se certa. Né? Bom, então só para lembrar, o Pó de Castelo Fala na Medida é domingo sim, domingo não, tá? Então nós estamos no domingo sim, no próximo não, depois a gente volta dia 15 de setembro com um novo programa, então fiquem atentos, mantenham a agenda aí colocada, tá? Mas, Fernando, eu queria te perguntar uma coisa, como é que é essa história dos paulistas que falam na medida? Paulista que fala na medida? Não, a gente está falando de erros, a gente está falando de conversas, né, que a gente tem aqui em mesas de restaurante, mesas de bar, e essas conversas às vezes são tão incríveis que a gente tem que levar isso para as pessoas, né? E tem antes da gente falar na medida, é engraçado, porque nós paulistas temos uma fama, né, que dizem, o paulista é frio, o paulista é seco, o paulista é estressado. Sim, não. Sim, não. Eu falo que você vai ter uma experiência muito legal em São Paulo. Você vai para São Paulo, você cai na noite, você pode ir para um bar, você pode ir para um restaurante, você sempre vai encontrar alguém. Você pode sair sozinho, você pode sair com os amigos, você vai encontrar alguém interessante. Esse alguém já sentou na sua mesa, já está conversando com você, vocês já trocaram muita coisa. Nesse momento você já abriu sua vida, você já chorou na mesa, você já trocou o telefone e nunca mais você vai ver de novo e nunca mais vai cruzar. Mas, não, é aquela coisa de cidade grande. É uma amizade profundamente rasa, mas... Mas eu vou te falar, você chega em casa e fala, eu conheci uma pessoa tão legal, ontem teve uma história tão incrível. E é sobre isso, a gente pegar, acho que esses pequenos momentos que a vida é hoje. Sim. Né? Pegar esses pequenos momentos e valorizar cada pequeno momento, cada pequena conquista, cada pequeno acontecimento. Isso. A gente não sabe o dia de amanhã, Não né? sabe. Pode ser que o último seja hoje, né? Então, vamos aproveitar todos os dias. Então é isso. Então o paulista tem esse lado que ninguém conhece. Minas tem também? Minas? Uma característica mineiro, eles falam muito. Olha, Na medida. porque assim, conversar é uma consequência do que os mineiros mais gostam, que é sentar num boteco, né? Geralmente o boteco fica tudo com as mesas na rua, né? Carro é secundário, pedestre é secundário, todo mundo na rua, aquela conversa toda, muita risada, muita diversão, muito tira-gosto gostoso. Isso eu tenho uma saudade da... É bom, né? Poxa vida. Mas eles não falam na medida, não. Conversa enquanto estiver sentado, conversa. Tá conversando. Mas muito Mas tem muita conversa boa também, né? Tem, nossa, não tem. Conversa boa. Então, vamos falar do Na Medida? Na medida não é a Fernanda. Não é a Fernanda? Não. Então, vamos fazer o seguinte. seguinte. A medida é a Fernanda e o Renato. Então, vamos chamar o nosso amigo Dom Renato de la Mancha. E aí, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo certo Tô aí? direito aqui. Como estão? Tudo bem? Tudo bem. Um prazer você estar aqui com a gente na mesa, porque você está sempre aqui do lado, né, apoiando e tudo. Sim. E agora não, agora nós estamos todos juntos aqui, né? Bom, eu acho que, antes de mais nada, né, talvez um rápido quem somos nós? Ou vamos direto para a história do Na Medida? O que vocês acham, Miriam? Eu acho assim, né? Na medida, todo mundo conhece a Fernanda e o Renato aqui, na medida muito mais do Renato. Mas é importante saber que, óbvio, como sempre, todas as nossas experiências passadas, elas contribuem para a gente aplicar no hoje. Foi mais ou menos isso que a gente fez, né? Quer dizer que vocês não nasceram há 6 anos atrás, quando abriram Na Medida? Não. Acho que a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Sim. Acho que a gente veio aqui. Primeiro tem toda uma história que a gente começou vindo para Portugal em 2015. No momento que eu estava fazendo uma pós-graduação na área da filosofia, vim fazer umas entrevistas com alguns professores aqui de Portugal e vim tirar minha cidadania portuguesa. Foi importante e aí surgiu, por que não, migrar para Portugal, né? E aí a gente fez um planejamento todo, então, 2 anos aí de planejamento para a gente poder se estruturar e vir aqui e ver o que a gente ia fazer.
Isso é curioso, porque eu no início também foi assim, a gente veio a passeio, mas ficou aquele vírus. Aquela vontadezinha, né? De E aí voltar. deu o quê? 2, 3 anos a gente já estava aqui também. Como nós. Mas o motivo que te trouxe, aconselhamento filosófico. Isso. Nós vamos marcar um dia para falar só sobre isso, porque eu achei fabuloso essa, né, riqueza disso e que é relativamente pouco falado, perto do psicológico, do... Porque hoje né? o que as pessoas têm como filosofia? Eu fui aquele que, depois de já ter trabalhado, né, o meu background vem da área de TI, tecnologia, por isso que o bar tem bastante coisa aí de tecnologia. Quando a gente fala, quando a gente contrata um funcionário, a gente faz um checklist, a gente fala que é ligar a nave, né? Tem cheio de botões, tem um sistema. Então, qual a maneira da gente de eu estar presente com a tecnologia e fazer alguma coisa que a gente gostasse? Então, a filosofia, voltando ao que você falou, a filosofia tem um ar de a coisa que não é explicada. Você estuda os filósofos, você acha que aquilo não serve para o seu dia a dia. Que é bonito, né? Profundo, mas... Agora, no aconselhamento filosófico foi um curso que eu estava buscando alguma coisa para estudar um pouco mais de espiritualidade, de conhecimento em geral, e o aconselhamento filosófico justamente traz para as pessoas, porque o nome aconselhamento não tem nada a ver com aconselhar, a gente não aconselha nada, mas a gente utiliza algumas coisas da filosofia, né? Da estética, da lógica, da razão, para que as pessoas compreendam o seu próprio momento. Então, às vezes, muita coisa não precisa ser para um psicólogo, um psiquiatra. São problemas da sociedade, né? O ser humano A solução pode vir de dentro aí, né? esse é o objetivo. Exato. A gente só ouve, muitas vezes a pessoa mesmo chega na sua própria, seu próprio sentido de vida, é isso que a filosofia busca, né? O que você vai buscar para você continuar vivendo, passando cada dia aí. Muito legal. Aí não vamos dar spoiler, não, porque nós vamos depois falar sobre isso, né? Mas existe uma filosofia na medida? Existe. Qual é? Bom, vamos primeiro falar por que a gente abriu na medida. Isso. Quando a gente veio para cá, eu estava na tecnologia, busquei oportunidades aqui. Confesso que o nível salarial para a época me surpreendeu um pouco. E como a gente tinha uma reserva no planejamento que a gente fez, a gente pesquisou o que ia abrir, né? A gente não tem esse background de restauração. Sim. Mas a gente sabe, como eu era gerente de projetos, estudo, então a gente sabe fazer as coisas. A Fernanda vem de eventos, de RP, ela vai falar um pouquinho também. E pesquisando, a gente encontrou o sistema. Né? E a gente falou, vamos criar uma coisa diferente. A gente sempre fez isso, quem são os nossos clientes conhecem, a gente sempre traz novidades. E aí resolvemos investir aí num bar que hoje é um bar de pizzaria, uma cervejaria, pizzaria. São entre 10 torneiras self-service, e vocês vão depois ver aí um pouquinho do sistema. Isso, depois E a gente aí, fala. a Fernanda já tem o background dela também, que ela pode falar um pouquinho. Fernanda, comenta aí. Bom, uma boa geminiana a gente faz muita coisa, né? E ao mesmo tempo, né? Sim. Não, eu venho da área de marketing, venho do mundo corporativo, aquela profissão, São Paulo. Depois eu mudei de lá, fui para de agência, sou publicitária de formação. E depois abri a minha produtora, né? Eu tinha uma produtora com eventos. E aí eu falo de operação, que eu acho que é esse background que eu trago muito para cá, porque queira ou não, um restaurante é uma operação. Mas aqui é operação muito simples, né? Eu venho de operação grande, assim, de coisas de 1.200 convidados. Então a gente está falando de coisas muito megas. Tudo em São Paulo, né? Tudo muito mega. E aqui não. Então a gente traz toda essa experiência, né? Do marketing, da TI para dentro do Na Medida, foi mais ou menos isso. Aprendemos muito aqui, com certeza. Isso foi um exercício. E a filosofia que a gente criou, né? Pois é. Se você olhar a decoração do bar, a gente traz um pouco dessa filosofia. Então, tem frases, né?
eu não tenho paredes, só horizontes. Aham. O lar deve ser o tesouro da vida. Desculpe pela bagunça Aqui que se se vive. vive. Muito bom. Qualquer problema que você tiver comigo é seu. Fica com ele. Aqui atrás de mim, quem estiver olhando, vai ver aí um trava-língua, tanto em Sim. português como em Três inglês. idiomas aqui. Então, assim, a filosofia que a gente quis trazer uma coisa de um serviço diferente. Acho que a Fernanda pode falar sobre esse conceito do autosserviço, do comer com a mão. A gente é isso, né? Comer com a mão, olha que louco. O conceito todo sempre foi, até porque quando nós adquirimos um espaço aqui, é um espaço pequeno, né? Então a gente teve que criar dentro dessa estrutura. Então o que a gente consegue fazer dentro desse tamanho que temos ali? E a gente queria vir com esse diferencial da experiência. Que experiência é essa? Porque eu acho que, assim, cerveja tem um monte, pizza também tem um monte. Então, assim, a gente veio com a parede, e queira ou não, você tira a sua própria cerveja, então você é o seu barman, você faz esse autosserviço, então isso o cliente adora. Né? Tem clientes VIPs aqui que já tem o seu cartão próprio, ele vem, nem incomoda ninguém, ele vai lá, pega a cerveja dele, senta ali fora. E o comer com a mão também veio dessa experiência, né? Então a gente já serve, como a gente fala aqui, praticar, né? Então e pensando que a gente também serve pizza, cerveja, então, daí eu vou falar, nossa pizza é feita aqui, nossa massa é pizza não, é um vidê, eu vou falar, é uma pizza turca, tá? A gente até vai mostrar depois como que a gente chegou nisso. A gente já coloca ela picadinha, a massa fermentada para não pesar. Você vai tomar cerveja, você né? Você já vai ficar assim, não. Então é tudo muito leve, tudo muito saudável. Então tem muito do que a gente também gosta de querer passar para o nosso cliente. Esse conceito a gente vê o tempo todo em todos os detalhes, né? Essa questão da diferenciação. Fora vender cerveja e outras coisas que a gente tem na carne, a emenda é a experiência. A gente vende uma experiência que é engraçado, porque tem clientes que vêm aqui e falam, não, eu sei tirar minha cerveja. Aí, a 2 segundos, chama. Ó, tá só espuma, acho que acabou o barril. Ou não põe um cartão, porque a cerveja só funciona com o cartão. Então, tem essas coisas que a gente depois explicando para o cliente. Clientes que estão acostumados a comer em restaurante Michelin, comem com a mão aqui, não reclamam, acham uma experiência incrível. A primeira vez, às vezes, pedem para talher. Mas depois entra no jogo. Sim, e é muito funcional. Sim, sim. Né? E fica muito mais familiar, né? Aquela coisa, você está em casa. Sim, é informal, é você sentir à vontade. Porque às vezes até de muito à vontade. Aí já é outra história, Mas faz parte. Não, faz parte, com certeza. Então vocês abriram como um conceito diferenciado numa cidade que é turística, né? Sim. Mas vocês não abriram no centro da cidade, que é onde o grande bloco de turistas vão. Então vocês acabaram puxando um outro tipo de clientela, né? Como é que foi isso? Primeiro, assim, quem conhece Cascais, como você falou, é uma cidade turística. Sim. E turista, acho que vem para consumir comida portuguesa, vem comer um bacalhau, um polvo alagareiro, vem tomar vinho. Então a gente achou que um pouquinho mais afastado, com uma cervejaria, a gente atrairia tanto turista que gosta de cerveja, como um público, um morador local que gosta também de cerveja, de vinho, que a gente também tem. Então, é um mix. E dinheiro também não tinha dinheiro para estar não dava. Lá é outro papo. Mas nós apostamos aqui. Quando nós entramos nessa rua, a gente pegou obras ali na frente, a gente pegou uma mudança no bairro total. O próprio espaço em si, né? O próprio espaço precisou de uma reforma geral. Quem conheceu aqui sabe como é. E foi, acho que a primeira tasca de Cascais. Eu ia falar isso. Isso aqui era uma tasca tradicional, portuguesa, de raiz, e de repente entra para um processo inovador, tecnológico, diferenciado. Isso assusta um pouco. A gente demorou um pouquinho para que as pessoas passavam, pessoas aqui que estavam acostumadas com a imagem antiga, aí posso espreitar um pouquinho, né? Vinha dar uma olhadinha para ver como é que estava. Assim, foi realmente uma conquista, que agora a gente vai fazer 6 anos mês que vem. 6 anos, olha. E aí a gente já hoje está mais consolidado.
E tivemos um Covid aí nesse meio tempo também. Então, esse foi um outro desafio. Eu sinto que você não é que começar, mas é empreender de novo. Porque a gente se reinventou, como todo mundo, né? Desmontar o Lego e começar de novo. É isso. No nosso caso, o Covid foi muito ruim, assim como foi ruim para a defesa, né? Mas a gente não tinha um produto que era permitido takeaway, porque começou só a poder abrir através das plataformas, Uber, Bolt, Glovo. Então a gente teve que ficar, não podia nem abrir, na verdade. Então, a proposta era outra. A gente não sabia o que fazer e a gente acabou se desdobrando aí. A Fernanda desenvolveu a receita do PD e a gente começou a fazer testes, enfim. Esse teste foi Covid. Sem comentários, né? Você fechar as portas do seu estabelecimento, eu acho que é dolorido. E eu acho que eu fiquei tão sensível nessa época que cada restaurante que fechava lá embaixo, cada negócio que fechava, eu voltava para casa chorando, triste. Porque eu sei quanto é difícil realmente essas mudanças drásticas não esperadas. Acho que ninguém esperava, né? O bar acaba sendo um filho, né? Eu vou ser bem sincera, eu tenho vagas lembranças dessa mudança, porque eu acho que eu fiquei uma semana indo dormir 6 horas da manhã no computador, completamente assim, o que vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. Ligando para amigos no Brasil, que tem restaurantes em São Paulo, restaurantes grandes. Estão fazendo. Não, eu ainda me preocupei com eles, né? Aquelas pessoas que têm restaurantes em áreas comerciais. Estava na Faria Lima, em áreas assim. Fechou. Tava todo mundo com restaurante desesperado. E eu tenho um grande amigo aí que tem restaurantes árabes em São Paulo, a gente conversando muito. E eu contei um pouco da minha estrutura, o que daria para a gente desenvolver junto. E pizza, tem um monte por aí. E a gente queria vir realmente, como na medida sempre veio, com alguma coisa nova, E aí a gente já conhecia o Pidê de São Paulo, por que não Pidê? Né? Então, Pidê, sim, é uma pizza turca, em formato de barco. E aí a gente começou a fazer receitas, né? E distribuir para os vizinhos. E foi legal. Abrir, era a porta fechada. Prova aí, mas olha, seja sincero. Aí teve uns assim, é para ser sincero mesmo? Sim. Olha, pode assar um pouquinho mais. Ah, tá bom. E assim a gente foi acertando a receita, foi trocando farinha e foi acompanhando. E a gente teve um apoio dos vizinhos, assim, que foi... sem gratidão total, né? Das pessoas preocupadas, ligando, vocês estão bem? Precisam de ajuda? E a gente começou a fazer esses testes e os vizinhos fizeram parte da aprovação desse novo produto. Os moradores aqui. Fora o PD, depois teve a cerveja também. Eu tinha a cerveja que eu ia fazer com cerveja. Pois é, não pode ficar parado. A gente trouxe, a princípio, uns growler de vidro, né? Da Espanha. Conseguia entrar aqui, comprava meia dúzia de garrafas. Ainda tem ali lá em cima, aqueles foram os primeiros. Denilson. Aí logo depois. Pega um browser de vidro lá. Se pega um de plástico, um desses, pode pegar esse. Porque fala browser, a gente fica, opa, como é que é? O que é isso? Já, né? São as então vamos esclarecer. Começou com essa. Essa é a espanhola. Né, que a gente trouxe. Ela era para vinho, vocês adaptaram para cerveja. E aí depois ela é para cerveja mesmo. Também? É que aqui em Portugal não vendia, e a gente tinha que trazer, né? Entendi. Depois a gente fez um projeto para trazer isso em PET. Vai encher com torneira contra pressão. Ou seja, eu consigo transferir a cerveja do barril para a garrafa e ela durar aí uma semana, 15 dias sem precisar de Olha. E foi muito engraçado que, nesse momento, o governo começou a liberar, abrir alguns momentos do dia, fechado na porta, e aí a gente começou a abrir. Isso foi legal. 2 vezes por semana, acho que era terça, quinta e sábado, se não me engano, 2 horas somente, através de encomenda. Então, você faz encomenda do seu PD e do seu growler. A gente começou a vender muito mais do que a gente aberto. Aí a gente falou, peraí, vamos pensar aqui que a gente vai ter que mudar essa estratégia. Tem coisa aí. Então, assim, foi muito suado, mas teve todas essas reinvenções que quem não fez, né, sofreu um pouquinho. E a gente sempre se reinventando. Foi uma virada. Essas garrafas também PET, são PETs, acho que a gente somos os únicos que tem um growler com garrafa PET com torneira contra pressão.
Vocês tiveram que coisa trazer do que- Brasil, né? porque aqui, na verdade, existe uma empresa na Holanda que vende, mas eram pallets com 10 mil, 15 mil garrafas. É um projeto piloto. Não. E aqui eu comprei 1.000 garrafas, Tipo, e já com a marca na medida, tudo, tive que trazer do Brasil, mesmo com o câmbio, Sim. a taxa de importação, Mesmo assim, valeu a pena. E a gente trabalha com ela até hoje. até hoje tem uma boa saída e é aquilo. Quem gosta de cerveja de pressão, gosta de cerveja de pressão, né? Tem uma diferença da cerveja de pressão para cerveja de garrafa. Então, a pessoa que gosta que a gente chama de cerveja fresca, Aham. realmente sai bastante growler nas plataformas, nos vizinhos, e é reutilizável, né? Então, você pode usar até 20 vezes, isso é muito bom. Mas nós estamos falando muito aqui, a garganta está ficando seca, sabe? Tem que pedir para trazer tem 3 que, cervejas para nós. Trata aí uma Cerveja cervejinha não tá aí, ligado. né? Mas, Não é noção de ferro, não. mas deixa eu até comentar aqui alguma coisa aqui. 3, 4, O Henrique veio aqui falar, vamos conversar sobre empreendedorismo, vamos falar com a Fernanda e o Renato, que estão por trás aqui do Na Medida, perfeito, só que a gente tem que ficar fuçando para descobrir as coisas, né? A gente tem que ficar fuçando para descobrir as coisas, e aqui mais um livro do Henrique, né? A Caminhada Empreendedora. A gente está aqui falando um pouquinho do nosso background, falando aqui um pouquinho do nosso empreender, do nosso reinventar aqui em Portugal. É um caminho Mas eu estou aqui com o professor do meu lado e explica para nós aí um pouquinho o que é esse projeto aqui, a Caminhada Empreendedora, Henrique. Olha, esse foi um projeto bem legal, quer dizer, muito fiche, né? Porque eu dei aula de empreendedorismo por uns 12 anos. E no meio dessa jornada aí, surgiu a oportunidade de fazer um livro sobre o assunto. E aí eles me convidaram para fazer um livro baseado no que eu falava em sala de aula. E aí eu falei, ok. Um outro professor que trabalhava muito a questão de plano de negócios e tal, se juntou comigo e escrevemos um livro baseado nesse roteiro que eu usava em sala de aula, em que a questão de empreender ela tem momentos. Cada momento você tem um desafio. Tem hora que você tem que ser muito criativo, tem hora que você tem que ser muito social, tem hora que você tem que ser muito gerente, tem hora que você tem que ser um grande planejador. Então, em cada momento dessa caminhada, você tem um elemento seu que se destaca. Então, o empreendedor, no final, ele tem que ser bom em muita coisa. Só que essas coisas são demandadas em diferentes momentos, né? E aí surgiu esse livro, e ele saiu, né, acho que foi 2010, e é um livro que, lá nessa editora, um livro, mais ou menos a cada 5 anos, eles mudam o livro sobre certo assunto. Esse nunca foi mudado. Ou seja, ele continua sendo utilizado em sala de aula, porque a Uninter tem centenas de milhares de alunos e tudo, e esse é um livro padrão para todas as disciplinas que falam de empreendedorismo, Eu vi que você fala bastante sobre criatividade, você fala do mundo globalizado, que todo mundo empreende. Queria entender um pouquinho do seu ponto de vista em relação a esse mundo globalizado, todo mundo empreende, e onde a criatividade entra nessa mesmice, né, que pode se cair. Sim. Mas antes um brinde aqui, Opa! ao Na Medida, Então, projeto olhando A todos que tem estão um aqui. Saúde. Tá aberto, quem quiser vir tomar cerveja, assiste ao vivo, não é estúdio, tá? Bom, a gente é uma cervejaria, né? É Afinal tudo de junto, contas. misturado. E não vou fazer propaganda de ninguém. Não, vamos virar esse negócio aqui. Bom, mas eu falo muito que, na minha oportunidade como professor, de que o empreendedor, se ele simplesmente fala assim, eu vou empreender e vai para um mercado para fazer o que o mercado já faz, ele vai se tornar mais um. E mais um desconhecido, até ele conseguir firmar o pé e conseguir realmente ocupar um espaço, complica. Não é impossível, mas complica, porque a concorrência é muito grande. Então, o grande lance é que antes de entrar em ação empreendedora, você tem que trabalhar muito na criatividade, voltado para uma questão de inovação, de ter um diferencial, de achar aquele elemento que quando eles falarem, por exemplo, falam em bar,
Aí fala assim, mas é aquele que tem as torneiras que as pessoas... Sim. Esses diferenciais é que fazem com que você se destaque no meio do mercado, né? Sim. Então, na ação empreendedora, a criatividade é muito nisso, é no início. Não que depois você não precise. Ainda mais se vier um Covid. É isso. Mas nesse início é fundamental você analisar muito o mercado, você olhar para outros mercados e pensar assim, olha, esse mercado está fazendo isso, será que eu consigo trazer isso para esse mercado? Enfim, isso é um Esse é exercício um de bom criatividade. A gente faz isso sempre quando a gente consegue viajar e para outro lugar. Exato. Nossa, a gente viu, cara, pegamos ideia de cardápio, de Sim. mensagem no cardápio, enfim, tem que sair um pouquinho, né, para poder Sim. sair do dia a dia. Exato. Tem uma coisa interessante que eu queria saber do seu ponto de vista também, que é assim, nós como bons paulistas, né, eu também tenho um background na área de franquia, então eu falo que eu era 5% do meu franqueado, eu era inspiração, era 95% dele, transpiração, agora eu estou do outro lado, né? E a gente vem com uma cabeça, com um plano de negócio, a gente tem que se planejar, tem que fazer para ir seguindo e ajustando no caminho. E a maior dificuldade que eu vejo foi, nós viemos com uma cabeça paulista e brasileira, querendo implantar um plano de negócio numa velocidade Brasil, e quando a gente se deparou com a realidade do mercado, não é que ele é impossível, não. Ele só é um tempo maior de maturação e é diferente de se agir. Então isso para a gente foi foi bem diferente, quero dizer. Né? A velocidade dos negócios é diferente. É isso. A gente está na Europa, um país socialista, o Estado é grande, eu não vou falar de política aqui, mas a gente tem os benefícios também, mas se sobrevive. Não sobrevive, mas sobrevive. A gente tem que lembrar que a questão do empreendedor, né, o bonita palavra, hein? Mindset. O mindset. O mindset do empreendedor, ele não pode ficar preso às origens dele. O empreendedor ele tem que olhar para frente e para o lado, ou seja, ele tem que ver que aquilo que sempre deu certo não necessariamente vai continuar dando certo. Sim. E também aquilo que deu errado não necessariamente vai continuar dando errado. Então ele tem que ter a cabeça aberta. Então, por exemplo, você empreender num outro país, Sim. você tem que vir e tem que conhecer esse país. Você não pode querer fazer uma ação paulista em Cascaes. Tem que fazer uma ação cascaense, mas é diferenciada. Um recado, vamos dizer, para quem migra e empreende do Brasil para Portugal. Sim. A língua não é igual, a cultura não é igual, os negócios não são iguais. Sim. Então, assim... Existe muita adaptação, existe muita pesquisa e muito planejamento. A curva de negócio diferente, tem oscilações, enfim. O próprio quadro de contabilidade, né? de impostos, é tudo diferente, muito diferente. E, portanto, você tem que considerar isso. Isso tem que entrar no seu mindset. Né? Tem que fazer parte do seu modus operandi nesse novo contexto. Sim. Mas aí também fica um exercício aí para nós que somos moradores aqui. A gente somente vai entender um pouco da cultura local depois de alguns anos morando aqui. Né? Isso a gente sabe. A gente fez os dois juntos. A gente fez tudo ao mesmo tempo. Então, mas é só com o tempo realmente que a gente vai aprendendo a lidar com o sistema, aprendendo as leis e até a parte financeira de como funciona o país de verdade, né? E saber conduzir. Então, é esse aprendizado aí. Tá com a cabeça aberta. É isso mesmo. Agora, sem querer mudar de assunto, mas mudando, né? Essas cervejas que estão ali na parede que eu estou olhando, né? São cervejas que eu encontro em qualquer bar aí ou são cervejas diferenciadas? Como é que é essas torneiras do Na Medida? Bom, a gente sempre muda. A gente costuma ter duas, três torneiras que a gente mantém ali, a Sagres, a Estrela Gama, a gente sempre mantém. Sim. A Sagres, principalmente por ser uma cerveja portuguesa. Sim. Ainda o mercado de cerveja artesanal aqui ainda é grande, mas ainda não caiu no gosto do português. Certo. Ele gosta ainda da Sagres ou da Superboc, cervejas mais leves. Então, o que a gente tem, mesmo estrangeiro, mesmo a gente fala que é um pub, nós somos um pub local, e tem outros pubs na cidade, o pessoal fala, não, mas os ingleses, os irlandeses bebem bastante. No seu bar. Porque no meu toma Sagres, tem madeira, né?
Então, mas a gente tem uma coleção aí de cervejas artesanais que está sempre mudando. Eu já tenho cerveja que dificilmente você vai achar aqui, da Oitava Colina, por exemplo. Você só vai achar aqui em Cascais aqui. Uma Paulaner, Mushel, uma Hopbird. Você não vai achar essas cervejas artesanais. A Paulaner é alemã, tem a Las Letras, que é americana. Eu ia perguntar isso. Qual a nacionalidade? Porque o passaporte não vi ainda. Tem alguma Elas portuguesa, conseguem- tem brasileira, tem alemã? Não, como é que é? Brasileira não tem, porque não dá para conhecer, mas tem cervejeiro brasileiro que faz cerveja. Tem. Ou seja, o DNA está ali. Né? Tá, um dos amigos nossos que é o Beto, né, faz a cerveja Bá, fazendo um merchan de graça. Vou andar na próxima. Que é um Que é uma brasileiro. boa cerveja, fabricada aqui. Tem bastante gente, tem bastante cerveja Tem. para se movimentar, circular. Os cervejeiros têm um prato cheio. Sim, para quem gosta de cerveja. E o perfil do cliente? Você falou que tem muitos estrangeiros, mas Sim. É o perfil do bairro aqui. O bairro tem muito estrangeiro. é bem residencial, né? Esse bairro. Bem residencial, a gente está aqui uns 300 metros só ali da Rua Amarela, do centro histórico mesmo, Isso. onde fica ali o E miolo ali. Então aqui a gente acaba atendendo moradores locais, que na maioria são ingleses, tem americanos, tem sueco, tem portugueses também, tem brasileiros. Então a gente até brinca aqui que tem dias que o bar é língua, a gente só fala inglês. Tem dia que a gente só fala português. Tem dia que eu acho que eu nem brasileiro. falo inglês, porque vem, Não tem quando vem. ucraniano, russo. Não, mas quando vem assim o inglês, eu falo inglês, mas aí você pega da Irlanda do Norte, do interior, ou da Escócia, não sei de onde, você fala assim, realmente eu acho que o inglês é ruim, fala, não, É outra é divertido isso. Vários sotaques. A gente tem que estar sempre. O inglês aqui é básico, é feito em Portugal, mas no inglês. Em inglês, Sim, não. eu falo inglês todos os dias aqui. É normalíssimo isso. Quem está assistindo aí do Brasil não tem essa noção, mas realmente aqui, Cascais, você sei lá, 4 em cada 10 ou 5 em cada 10 que você cruza na rua não está falando português. Não. Mas isso é Depende histórico, da época, né? até mais. A gente pode um dia fazer até um programa sobre isso. Tem uma história muito legal sobre os estrangeiros desde a Primeira Guerra em Cascais, que é um assunto que a gente pode explorar aí, Henrique. Olha, tem muita coisa. Tem muita porque coisa legal. O Ian Fleming, né, pelo que eu soube, ele ficou num hotel em Estoril. E ele percebeu a história lá dos espiões na guerra e tal, e dali que ele falou, oh, James Bond e tal. Quer dizer, a raiz James Bond é esse lugar aqui. Aqui é o reduto de refugiados. Sim. Muitos saíram daqui de Lisboa para ir para os Estados Unidos, porque Portugal se manteve Neutro. Isso. Então, mas Lisboa Esse foi dá pra gente fazer um programa. Sim, veio o rei da Itália para cá, veio o rei de Aqui outros teve países. tentativa de sequestro do Hitler com o rei da Inglaterra que estava em exílio aqui, alguma coisa assim. Tem bastante história. Portugal é... Não, nós temos que fazer um dia aqui, um programa inteiro sobre Cascais. Porque, Achar um historiador de Cascais. nós Cascais vamos tem procurar. as grutas romanas, aqui tem bastante história. E se tem. Inclusive, eu soube que teve uma época que havia um corsário francês que era o presidente da junta. Ou seja, ele que prendia e mandava soltar, e ele comandava tudo, e o rei Ok. deixava ele soltinho, fazer o que ele quisesse. Até que um dia... Bom, isso aí já é... Isso aí fica para outro programa, né? Mas, enfim, é um bairro residencial gostoso. Acho que você se encaixa muito bem aqui na proposta. E eu acho que essa nossa ideia do Podcastelo, do Fala na Medida, eu acho que é para tornar um pouco mais democratizado a experiência que tem aqui. Porque, poxa, você ficar aqui uma noite, 2 noites, você vai conhecer gente, você vai ouvir conversas de todos os tipos, né? Olha, realmente, nesse ponto, vocês estão de parabéns, porque Bar também é cultura. bar também é cultura. Tudo é cultura desde que você esteja exposto, né? Se as pessoas se abrem, né, Sim. o seu mindset para poder ouvir O outras mindset coisas, já está pegando já aí, né? aqui é um bom lugar para se ouvir.
Bom, mas, Fernando, eu tenho uma curiosidade também, que essa sua experiência no Brasil, né, relacionado a esse trabalho de eventos, o que você trouxe dessa experiência para o Na Medida? Você conseguiu fazer um casamento dessa experiência com o Monteiro? Muito, Muito. muito. Sim, aqui vai um evento. Aqui é um evento diário. Fala de Faz ao vivo todo dia, entendeu? É isso, gente. Ter um restaurante e fazer ao vivo todos os dias, porque são pessoas novas todos os dias. E quando se fala em evento, a gente fala em operação, Aham. né? Eu falo que o segredo de todo evento é o planejamento, é o pré-evento, que já diz o nome. Durante o evento, você tem que estar pronto para as eventualidades. E eu acho que administrar um negócio é a mesma coisa. Você tem que se organizar, é tudo, né? Você tem que abrir o dia, fechar e concluir todos os dias, porque no dia seguinte é um programa novo, é um evento novo, é um público novo, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu falo, Fora a e se surpresa. você manter, se você manter esse planejamento correto, você está pronto para lidar com as eventualidades. Agora, se você deixa as coisas acumularem, depois você vai ficar estressado lá na frente. Nossa. Né? Então, acho que vale muito isso de um evento que a gente trabalha muito arduamente para fazer um planejamento, 6 meses de planejamento para 4 dias. Um bom serviço. É isso que a gente tenta fazer aqui, porque a gente não tem vista mar, Aham. né? Não estou ali na Bahia, a gente não está ali no centro histórico. Então, a Fernanda ajudou muito nessa coisa da operação. A minha cabeça é operação. Não, e o interessante é que, se você passar na rua, né, o próprio Na Medida já chama a sua atenção. Né? São aqueles grandes pôsteres, né? Ou seja, são coisas que Aquele é um assim, espaço o empreendedor legal. português não tem muitas vezes. Sempre gosta muito de arte. Sim. A gente queria ter um espaço. Aqui é tudo pequenininho, mas a gente quis ter um espaço, e no Covid a gente começou uma provocação, que era... Começou com os lambilan. Depois a gente fez a Mona Lisa de máscara, tomando um charuto, Aham. que aí foi legal. E depois já Veio esse outro, já veio uma outra artista depois. Então, é um espaço aberto para quem quiser, né, colocar arte, principalmente artistas locais, eu acho que é. Eu tô com uma criança. Ele falou para mim que está encantado. Ele tem 11 anos, um miúdo de 11 anos que passou aqui na frente, pirou. E ele falou, eu sou artista, a mãe dele incentiva. E ele falou, eu sou artista, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida, eu sou artista. E ele me prometeu uma arte para eu pôr ali. Qualquer dia eu vou cobrar ele, depois eu vou mostrar ele para vocês. E esse espaço está aberto, porque é isso, a gente gosta desse intercâmbio, né? Trocar a arte, ficar... E um espaço de trocar, colaborativo. E tem sempre uma mensagem. Esse foi feito pelo Flávio. É o do skatista? E ali tem uma série de simbologias que, para ele, artista, retratam aí a vida dele dos anos 80, 90. E tem umas Tem tem coisa da Segunda Guerra. Presta atenção. Torres Fêmeas. Dá para tomar um bocado de cerveja olhando aquilo ali. Descobri. Dá para viajar ali naquele posto. Um outro a gente brincava que tinha um monte de figuras importantes. 11, se não me engano. Eu lembro, né? Monroe, tinha um Churchill lá. Ninguém sabia tudo, só eu que sabia. Aí porque eu pedi para o artista, porque eu também não, uma vez tinha uma senhora, 60 e tantos, sentada ali fora olhando o pôster e a gente fez uma brincadeira. Quem acertar tudo ganha uma cerveja. Ninguém nunca acertou. Você podia até. Ela sentou, olhou e falou o nome. Todo mundo olhou para ela. Era o piloto do Enola Gay que soltou. Não, era filósofa. E tinha uma filósofa inglesa que ninguém descobria. E ela falava, não, porque eu estudei filosofia, eu conheço ela. Tinha o piloto. Tomei chá com ela. O piloto do Enola Gay que soltou a bomba. Pois é, como é que ela sabia que era? O cara... Não sabia. Esse era o Coringa. Pois é. Esse era o Coringa. Dá para salvar a cerveja. Esse filósofo inglês também que eu não... Difícil. Brincadeira, assim, que as pessoas já foi caça-palavra, já teve caça-palavra ali. As pessoas se ligam. Agora, vocês ficam bastante ocupados com Na Medida, não é verdade? Bastante. E eu estou tentando arrumar sarna para coçar ainda. Abre só à noite, mas durante o dia a gente tem que fazer bastante coisa para fazer. Vocês não caem numa... Mas Na Medida é isso, Na Medida é coisas novas, gente, porque, né, como diz aqui eu, Denise, uma boa geminiana,
a mesmice não dá nem para mim, nem para o consumidor, nem para ninguém. A gente tem que estar fazendo coisas novas. E eu sou muito grata, muito obrigada de embarcar nessa jornada conosco. Sim. Mas eu estou falando isso porque às vezes eu vejo no Instagram que tem um certo Renato que faz uns sobrevoos, né? Com drone, umas filmagens mega legais aqui, né, da região de Cascais. É um hobby, sim. É um hobby, mas é um hobby interessante, né? É gostoso. Mas se alguém quiser uma filmagem sua, consegue? Consegue, só entrar em contato. É? 222. 222. Então tem isso, hein? O Renato, se precisar de alguém para registrar Já fiz um ambiente. pegado uma vez aí. O cara me pediu, estava entrando no roteiro, cliente amigo. Sim. Eu fui lá e era perto do aeroporto, me deu um trabalho danado, porque não libera o drone no aeroporto, mas enfim, acabou dando certo. E espero que ele tenha conseguido reclamar lá na empresa que tinha feito serviço para ele. Ótimo. Mas assim, é um hobby. E tem uma coisa que não é literalmente um hobby, mas foi algo que eu sei que entrou na sua vida para o seu bem, né? Que foi a questão dos óleos também, os óleos essenciais. Ah, é. Você Porque além daqui eu também trabalho com outras Exato. coisas. Vocês almoçaram para coçar, ué. Bastante coisa. Que era uma coisa que você descobriu, que começou a fazer bem para você, e aí você acabou entrando nisso também. O mais legal é que eu falo, a gente faz muita coisa na vida que a gente esquece. Muita. E eu tenho já um conhecimento de óleos há mais de 20 anos atrás. Na época que eu trabalhava com marketing olfativo para uma rede de 80 lojas no Brasil. Marketing olfativo. Isso há 20 anos atrás, eu fazia todos os cheiros das lojas com óleos essenciais. Essa empresa que eu trabalho hoje não existia, era uma empresa grande no Brasil, que é viva e boa até hoje. E eu tinha isso que ficou parado ali muitos anos. E depois de 20 e tantos anos, eu fui buscar uma alternativa natural para cuidar da saúde. Me envolvi e me reconectei com aquele passado, porque eu esqueci isso da minha vida. Estou muito feliz aí, também trabalho com saúde, trabalho com bem-estar. Pois é, isso Já é teve legal. pizza com óleo essencial. Hoje já fiz receitas aqui com óleos essenciais. A pizza de berinjela era com óleo de orégano. Olha, não, e tem uma gama muito grande, mas eu acho que a gente podia um dia marcar. Podemos, é um assunto, é um mundo lindo de saúde, é uma nova visão para a saúde, é um assunto que dá bastante... É um produto diferenciado também. Mas aí tem que falar desse com calma. Mas podem crer que o tal do óleo essencial é É bom. vamos dizer, uma arma, porque é meio bélico, mas é um instrumento, Que é uma ferramenta. uma ferramenta que pode mudar a vida das pessoas. Eu estou aprendendo ainda, não conheço muito, mas estou gostando. Já fizemos uma aqui, né? Minha esposa usa, a dona Denise, e gosta. Mas isso a gente pode fazer um programa. Vamos sim, vamos sim. Vamos sim. Bom, nós estamos aí nos 10 minutos finais, né? Está chegando aí aos nossos minutos. Eu preciso falar mais uma coisa do Na Medida. Mas, por favor. Que é o seguinte, não existe Na Medida, gente, vou falar, registrar aqui, Aproveita. sem a presença dessa pessoa que está aqui atrás, que não quer aparecer. Mas a gente vai falar que muitos dos nossos clientes conhecem, perguntam, adoram, que chama-se Yuri. Quem passou Na Medida conhece o Yuri. Ele está aqui hoje com a gente, aqui no backstage, né? Ele que está controlando tudo. E não existiria um Na Medida sem o Yuri, que foi uma peça fundamental, uma pessoa que abraçou o começo, que a gente aprendeu junto. Isso foi muito doido. E o mais engraçado, Yuri, a gente ia fazer uma brincadeira com você hoje, mas a gente insistiu. Vou explicar o porquê. Ficamos em casa, fizemos uma reunião. O que será que tem de engraçado para a gente contar? Pensei, o Renato pensou. Ontem. A gente ria pra caramba aqui. Ontem eu cheguei a ligar para a Dani, que trabalhava aqui conosco, que está no Brasil, em Piracicaba. Liguei para ela, falei, Dani, me ajuda a pensar numa história, que são tantas engraçadas para a gente falar do Yuri. Ela começou a dar gargalhada no telefone e falou assim para mim, Fernanda, são tantas histórias engraçadas, mas eu não posso contar todas. Tem como eu falei assim, então, Dani, eu também estou com o mesmo problema. Eu tenho várias histórias engraçadas, mas eu não posso falar. Aí o Renato,
Eu também não posso. Não, melhor E aí a gente chegou a uma conclusão, né? O Renato, eu brinquei com ele, eu falei, gente, o que acontece em Vegas não fica em Vegas. Exato. Então, o que acontece na medida, fica Fica na na medida, medida. é respeito aos nossos clientes, é respeito às pessoas, mas assim, a lembrança de todos nós a diversão era garantida. A gente ria muito, né, Yuri? Depois ele vai me dar um abraço aqui na gente. Bom, eu penso que agora a gente podia fazer o Sorteio. Nós estamos com uma tecnologia ali, De primeira, hein? e a Denise está olhando ali, nós vamos fazer o sorteio digital, mas registrado pelas câmeras e com a auditoria da Denise Johnson Francisco. Johnson. Produtor e auditor. Então aí os nomes, o câmera está focado aqui? Não, mas assim, vai rolar uma mudança aqui, tá? Isso. Então nós vamos apertar esse botão e vai aparecer o nome do ganhador. Então vamos lá. Tadã! Sorteio de quê? De um livro, Se Minha Moto Falasse. Ai, Quem ganhou? Samson Cláudia. Ah, não Samson acredito! Cláudia. Samson Cláudia, uma nossa cliente Olha linda, isso. maravilhosa. Isso. Depois, A gente vai marcar com a Cláudia de vir aqui Isso. receber esse seu presente, vamos vai ser um autografar prazer. ela. Obrigada, Cláudia, tá seguindo a gente aí no Isso. Pode, Fala na Medida. E agradecendo a todos os outros que não foram sorteados, mas quem sabe num outro programa também a gente faz alguma coisa aí. E você pode ser o próximo, né? Bom, agora vamos aqui a algumas notícias, porque o tempo voa, né? A gente quer agradecer aqui ao Casal na Medida por esse papo maravilhoso e essa disponibilidade super alegre que rolou aqui hoje, né? Muito, Eu não muito sei boa. nada. Uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que o Pod Castelo Fala na Medida domingo sim, domingo não, sempre no esquema do registro geral no YouTube. E depois a gente faz alguns cortes e umas outras coisas e coloca lá no Instagram para a gente manter contato direto com vocês. E vale a pena falar também para acompanharem a página no Instagram, porque a gente já tem uma entrevistada, uma mulher, né, no próximo dia 15. Exato. Então, durante a semana aí a gente vai divulgando mais Não informações. vamos dar spoiler de quem é. Nossa. Você sabe. Pode. Pode falar, né? Pode. Então fala você, que você conhece. Então, não, a gente vai falar muito aqui sobre leitura, sobre empreendedorismo também, com a queridíssima jornalista Patrícia Storm. Então, aguardem aí no dia de debate, você vai estar aqui com a gente, vai ser uma conversa linda. Então é isso, meus amigos. Estamos aqui agora fechando o nosso segundo episódio. Eu, particularmente, estou muito feliz de tudo estar acontecendo. Já desse nosso projeto está dando passos gradativos, mas positivos. Né? E hoje a gente teve essa oportunidade de fazer juntos aqui. Né? Acho que é importante. Cara, você está sempre bem-vindo aqui para trazer outras pessoas. A gente também vai colaborar o máximo que a gente puder para Exato. dar continuidade a esse trabalho que eu acho legal, né? Cascais, da comunidade em geral. Isso. E a gente convida aí a todos os nossos amigos, seguidores e quem está acompanhando pelo YouTube, se vier a Cascais, vem aqui conferir, porque vocês vão gostar demais. E com relação ao Instagram, notem que nas próximas 2 semanas nós vamos ter uma sequência de posters, de postagens, que de alguma maneira vão se relacionar com o que a gente vai conversar com a Patrícia aqui. Ou seja, assim como nessas semanas que vieram desde do Heraldo, nós falamos muito sobre coisas da vida do motociclista, das situações, e agora a gente vai partir para esse novo perfil de conteúdo. Então fiquem alertas, acompanhem, e, por favor, ajude a gente a divulgar o podcast no YouTube e o Podponto Fala na Medida no Instagram. Ok? Eu quero agradecer de novo a vocês, agradecer a vocês e dizer que
se tudo der certo, se o mundo não acabar até lá, nós vamos ter um terceiro episódio melhor do que o segundo ainda. Opa, isso eu tenho melhorar, certeza. Isso eu tenho certeza. A gente Obrigada. agradece também a oportunidade de a gente poder estar falando da gente, falando da Metida. Eu acho que é importante para quem não conhece ou já conhece a gente saber um pouquinho mais. Isso. Não vê só a gente ali do lado Pois do é. balcão, né? Não, tem muito mais aí a oferecer, a mostrar, a compartilhar. E quem está em Cascais, estamos abertos, né? Até às 11. Aberto até hoje. às 11. Nós vamos ficar por aqui, se alguém quiser aparecer. Não é? Eu já tomei a minha, vou ter que tomar outra. E no final de tudo, agradecer aqui ao Yuri, o Homem Fantasma, que não quer aparecer. Vem cá, Yuri. Não, põe pelo menos a cara. O que é isso? O que é isso? Aqui, Tá envergonhado. Que envergonhado. Quem que não lembra dele aqui, querido? Abaixa lá. Que as pessoas vão lembrar de você aqui, Yuri. Qual câmera que você deixou? Deve ser lá. Ah lá. ótimo. tu lembra dele? Aqui é a trupe do começo, lá de É. trás. 3, É o Neandertais. Neandertais na medida. Há 6 anos Passou. Boa, boa. não parece. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Parece. Obrigada, Henrique, por a gente falar um pouquinho aqui do nosso Sim. Fala na Medida. É um prazer sempre estar aqui, aprendendo todo dia também. Sim. E agradecer a Denise também, que está sempre ajudando na produção. Denise, A mãe, E hoje a gente quer agradecer o Heraldo também, a esposa que vieram aqui prestigiar a nossa gravação. É isso. Muito obrigado, viu? Vocês fazem parte desse projeto aqui. Certeza. Tá bom? Isso aí, pessoal. Obrigada. Valeu. Domingo sim, domingo não. É nós aqui com vocês, tá bom? Valeu, um abraço.